Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. Eu pensava que estava vivendo numa democracia com graves imperfeições, mas o Bolsonaro nomeou diretor-geral da Polícia Federal, trocaram o superintendente do Ceará, trocaram o delegado desse inquérito. Chegamos ao Foro 181, o último deste ano de 2021. Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos. José Roberto de Toledo aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís! Estou recebendo ameaças de morte nas minhas redes sociais porque estão dizendo que eu quero caçar onças. Onças pintadas panteras. Thaís Bilenque, também em São Paulo. Oi, Thaís. Salve, salve, Fernando Toledo. Salve, salve, Brasil. A gente pergunta por que o passaporte vacinal? Que essa coleira querem botar no povo brasileiro? Bom, vamos direto aos assuntos da semana. No primeiro bloco, a operação da Polícia Federal contra Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República pelo PDT, e seu irmão, o ex-governador e atual senador pelo Ceará, Cid Gomes. Os dois e mais 12 pessoas foram alvos de mandados de busca e apreensão numa investigação sobre irregularidades na reforma do estádio Castelão, lá atrás para a Copa de 2014. As características e o timing da operação a tornam muito suspeita e Ciro Gomes identificou imediatamente a digital de Bolsonaro por trás de tudo. O mundo político reagiu e o episódio já se transformou num capítulo da eleição e provavelmente num sinal do que vem por aí em 2022. Também nesta quarta-feira, Geraldo Alckmin anunciou sua desfiliação do PSDB depois de mais de 33 anos no partido. As indicações são de que ele está próximo do PSB e da vaga de vice-presidente de Lula. Vamos discutir tudo isso daí. No segundo bloco, a hora da xepa no Congresso, dominado pelo Centrão. Vamos discutir um pouco a pauta que ronda o Legislativo antes do recesso de fim de ano. Tem a PL da boiada, da qual a senadora Cátia Abreu é relatora e que recebeu o nome carinhoso dos ambientalistas de mãe de todas as boiadas. Esse projeto foi aprovado pela Câmara em maio e flexibiliza o licenciamento ambiental. Cátia Abreu ia apresentar o relatório para que fosse votado nessa semana, mas isso acabou não ocorrendo. Tem um projeto de lei da grilagem, havia um acordo para que ele fosse à votação nas comissões de Agricultura e do Meio Ambiente do Senado, mas na véspera a sessão foi cancelada. O PL da grilagem, ou da regularização fundiária, nos termos usados pelos ruralistas, incentiva novas ocupações e desmatamento ilegal de florestas públicas. Tem outras pautas, a Thaís vai contar como elas estão, e o Toledo também, porque ele é o pai do Teresino, e a deputada Carla Zambelli queria colocar em votação a liberação da caça esportiva no país. Por fim, no último bloco, a gente volta a falar da pandemia, que foi o assunto onipresente dos últimos 2 anos. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou no sábado a obrigatoriedade do passaporte da vacina para todo viajante do exterior que desembarca no Brasil. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro subiu o tom contra o uso de máscaras. Aqui é proibido usar máscara, disse o presidente em vídeo gravado com cantores de forró no Palácio do Planalto. Enquanto isso, a Omicron avança no país. O Toledo vai explicar tudo. É isso, vem com a gente. Muito bem, Toledo, vamos falar de eleição nesse primeiro bloco. Acho que podemos começar pela operação da Polícia Federal contra o Ciro Gomes e o irmão dele, Cid Gomes, e mais uma dúzia de pessoas aí envolvendo a obra do Castelão. O Ciro saiu imediatamente acusando o Bolsonaro. O caso realmente parece muito esquisito pelo momento em que se dá. O Lula saiu em defesa do Ciro, ou fez uma nota de solidariedade ao Ciro, que também é um fato político que ganhou muita atenção aí na quarta-feira, né? O que você acha que vai acontecer daqui para frente, Zé? Essa operação da PF pode ser vista como um sinal de algo que vai se tornar rotineiro ou muito presente nessa eleição de 22? Esse é o temor, né, Fernando? Ainda não consegui apurar o suficiente para saber se são coincidências estranhíssimas
ou se há algo planejado por trás. Eu fui até recorrer ao nosso amigo e colega Alan de Abreu para ver se ele me ajudava, ele me ajudou, mas ainda não temos um veredito definitivo do que se tratou. O que a gente sabe é que tem uma série de coincidências não muito comuns. Primeiro, os fatos a que se refere essa investigação são de 2010. Eles têm mais de 10 anos de idade, ou seja, é velho. O inquérito em si é de 2017, tem quase 5 anos. O que já é esquisito, né? Fatos que aconteceram lá atrás estarem sendo abordados agora no meio de uma campanha eleitoral quando um dos envolvidos é candidato a presidente. Tem um cheiro de Nicarágua aí no ar, né? Mas não para nisso. A maneira como a operação foi feita também é estranha. O que a Polícia Federal pretende encontrar abrindo o sigilo telefônico e telemático e o diabo agora de um crime que foi cometido há uma década atrás, supostamente cometido, né? Mas o que eles acham que vão achar na casa dessas pessoas de algo que aconteceu uma década atrás, agora? Então, tudo isso é esquisito. O delegado responsável pelo caso, ele é cearense, não tem identificação aparente com o Bolsonaro, por aí talvez não seja. Foi recentemente promovido para um departamento regional de combate ao crime organizado. Sei lá, talvez o cara agora tem mais delegados trabalhando com ele, montou uma força-tarefa, inclusive, e talvez por isso ele tenha conseguido os recursos que precisava para fazer essa investigação, que talvez ele quisesse fazer há mais tempo e não tinha os meios. Não sei, estou levantando uma hipótese. Agora, foi desastrada. Até os próprios colegas dele acharam um desastre do ponto de vista de relações públicas para a Polícia Federal, porque ficou parecendo caça às bruxas, não tem dúvida quanto a isso. O juiz que deu a ordem judicial, que autorizou a entrada dos policiais na casa do Ciro, dos irmãos dele, que autorizou a quebra de sigilo, não é o juiz titular do caso. Ele é um juiz substituto. O que também é esquisito, também é uma coincidência. Pô, você espera o juiz titular sair para você pedir uma coisa dessa gravidade, que vai ter esse impacto? Também é estranho. Esse juiz é notório no Ceará, por 2 razões. Primeiro, que ele foi acusado de abuso de autoridade porque deu voz de prisão para um funcionário do Detran que não tinha conseguido transferir o carro dele de estado. Não é um bom sinal quando o juiz vai lá e dá voz de prisão para o funcionário público que não fez o que ele queria. Aliás, foram conduzidos para a delegacia quando aconteceu isso. O funcionário do Detran prestou queixa contra o juiz por abuso de autoridade e o juiz desistiu de prestar qualquer coisa. Era intimidação só, entendeu? E, além disso, ele deu uma sentença absolvendo uma pessoa acusada de crime de racismo e de antissemitismo, que negava que tivesse havido o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial e que dizia que os judeus eram culpados pela peste negra na Europa. É nesse nível. E ele foi absolvido por esse mesmo juiz com o argumento de que é liberdade de expressão. Então tem uma série de coincidências nesse caso que são preocupantes. Se forem só coincidências, vai ser fácil de saber no futuro em breve. Basta que não aconteça uma nicaraguização do Brasil, ou seja, que o presidente não elimine os seus candidatos de oposição, colocando-os na cadeia ou acusando-os de crime, como aconteceu lá com o Daniel Ortega. Então, a gente não sabe se tudo isso foi coincidência e, portanto, o que vai acontecer daqui para frente. Mas que tem cheiro de porco, cabeça de porco, focinho de porco, rabo de porco, parece que tem, né? Como você citou Alan de Abreu, é bom lembrar da reportagem que ele fez recentemente, no número anterior, se eu não me engano, da Piauí, justamente sobre a interferência e o estrago que o Bolsonaro está produzindo na Polícia Federal. Aproveitem essas festas de fim de ano para ler a reportagem do Alan de Abreu. Thaís Bilenque. Eu queria acrescentar algumas coincidências a esse caldeirão descrito pelo Toledo, que aconteceram na véspera dessa operação de busca e apreensão na casa do Ciro Gomes e os seus irmãos. Na terça-feira, às 11 horas da manhã, mais ou menos, a PF intimou o presidente Bolsonaro a depor no inquérito que investiga o vazamento de documentos sigilosos. Em agosto, o Bolsonaro divulgou nas redes dele a íntegra de um inquérito
inquérito da Polícia Federal que apura um suposto ataque ao sistema interno do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, em 2018. Esse inquérito foi aberto pelo ministro Alexandre de Moraes e a PF intimou Bolsonaro a depor na terça-feira, às 11 horas da manhã. Ao meio-dia, o Bolsonaro anunciou a intenção de dar aumento para policiais federais no ano que vem. Em ano eleitoral, um aumento que custa um dinheiro que o país não tem para pagar. E às 19 horas da noite da terça-feira, a Polícia Federal intimou o filho mais novo dele, o Jair Renan, para prestar um depoimento e no inquérito que apura uma suposta propina que ele recebeu de empresários do ramo de mineração e construção para aproximar esses empresários do ministro do Desenvolvimento Regional em troca de um carro elétrico. Foi um dia bem complicado para o presidente Bolsonaro em relação à Polícia Federal. Ele fez esse aceno aí do aumento salarial e no dia seguinte a polícia bateu na porta do Ciro Gomes. Teve esse efeito político muito relevante dos gestos, né, da troca de cortesia do Lula. Eu não vou dizer cortesia da parte do Lula, mas de solidariedade. A Dilma, o PT inteiro e vários outros atores da esquerda, Freixo, Dino, todo mundo se solidarizando. A Dilma, que, aliás, né, Thaís, foi atacada duramente aí recentemente pelo Ciro, né? E o Lula também. E agora o Ciro recua, dizendo que nunca o acusou de corrupção, embora o tenha feito, enfim. Demonstrou uma fraqueza de, num momento difícil, se agarrar no apoio de alguém que ele vem atacando e, enfim, criticando e sem piedade nenhuma, o que inclusive tem custado muito caro politicamente para ele. E gerou também essa expectativa de alguma aproximação mais a longo prazo entre o Ciro e o Lula, né? Eu, inclusive, perguntei ao Carlos Lupe, presidente do PDT, se esse acontecimento de alguma forma os aproximava, mas ele negou, ele disse que foi algo pontual e momentâneo. No PDT, a pressão sobre o Ciro cresce toda vez que ele tem um obstáculo a mais a superar para chegar em 2022. Sim, duas coisas aí me chamam a atenção nesse caso também. Primeiro, o Ciro, nas suas manifestações, ter dito que acreditava que a gente vivia uma democracia com todas as suas imperfeições, etc. Essa parte da nota dele ficou um pouco ridícula, né? Lembra um pouco o Paulo Guedes no Chile, trabalhando na universidade, cujo reitor era um general amigo do Pinochet, que diz que o dia que vão na casa dele para investigar não sei o que lá, ele diz, estamos numa ditadura. Mal comparando, é claro, não estou falando que a situação é idêntica, mas ficou esquisito ele falando isso. A segunda coisa é quem seria beneficiado do ponto de vista da lógica política por essa ação. Seria menos o Bolsonaro do que o Moro, né? Porque o Moro disputa ali o terceiro lugar com o Ciro, por enquanto. Tá o Lula lá na frente desgarrado, com projeções de que ganharia hoje no primeiro turno, o Bolsonaro bem adiante dos outros e o Ciro e o Moro empatados tecnicamente em terceiro. Então tem esse dado também, que as pessoas levantaram. Mas eu não estou acusando o Moro, evidentemente, mas enfraquecer o Ciro, tirar o Ciro do jogo, etc., é algo que tenderia a beneficiar a candidatura Moro, certo? Para mim, beneficiaria mais a candidatura Lula, né? Então está comprovado, como diz o Malu, foi coisa do Lula. Isso não foi coisa do Lula. Por isso que a gente não pode usar quem se beneficiaria, né? Que é a coisa de trama de filme de detetive. Eu não tô acusando ninguém, mas não, é você porque tem razão. O pessoal fala, mas que interesse o Bolsonaro teria? Parará. É que eu acho que é uma lógica, você tem toda a razão, porque é a lógica do funcionamento do governo Bolsonaro. É mais do que o episódio do Ciro, é que existe uma engrenagem montada e que começa a funcionar, uma engrenagem delinquente. Mais, o próprio Ciro acusou o Bolsonaro de estar por trás dessa operação. Então, convém analisar quais vantagens o Bolsonaro, eleitoralmente pelo menos, adquiriria, né? Com o impedimento do Ciro, enfim, uma saída dele. Em tese, beneficia os candidatos que estão na frente. Pesquisa IPEC, ex-Ibope, foi o fato político mais relevante da semana, na minha opinião. Porque é uma pesquisa face a face, que pega todo mundo, não pega só quem tem telefone, não pega só quem tem computador ou quem tem telefone celular e tal. Pois bem, essa pesquisa mostra um fato inédito, pelo menos na minha experiência, e eu perguntei para a Márcia Cavallari, que é a diretora, se ela conhecia algo semelhante para os cientistas políticos. Ninguém conhece algum cenário, pelo menos no Brasil, como esse que a gente está vendo aqui. Há um ano da eleição, pouco menos, 10 meses, nunca se viu, na pesquisa espontânea, sem você estimular o eleitor com o nome dos candidatos, 60% dos eleitores dizerem espontaneamente
que votariam ou no primeiro ou no segundo colocado. Porque é isso, 40% dizem espontaneamente que votariam em Lula e 20% dizem espontaneamente que votariam em Bolsonaro. Geralmente, e eu estava aqui brincando com a Thaís, desde 1988 escrevo a cada ano para a mesma matéria, que é: mais da metade dos eleitores não sabe em quem vai votar espontaneamente. Isso é a tradição. Em geral, e a gente só chega nesses 60% de votos espontâneos há 2 meses da eleição, não há 10 meses da eleição. Então, é como se essa eleição de 2022 fosse a eleição de 2018 que não aconteceu, porque o Lula foi preso. Então, é como se você estivesse revivendo aquele ano agora, 4 anos depois, entendeu? Esse é o dado principal, a meu ver, porque torna muito difícil para os demais candidatos derrubar esse duopólio da intenção de voto que hoje tem Lula e Bolsonaro. Sobre a vitória do Lula no primeiro turno, isso é uma balela, mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque a eleição não é hoje. E quando houver eleição, quando houver campanha, o cenário muda. A rejeição dos candidatos aumenta, o candidato da situação cresce, porque faz propaganda, enfim. Então, seria, se a eleição fosse hoje, fosse de repente, ninguém soubesse, não tivesse campanha eleitoral, aí talvez o Lula ganhasse o primeiro turno. Ou seja, bobagem, né? Vamos esquecer essa parte. Terceiro, o Lula está consolidado como o anti-Bolsonaro. Ele tem 68% de intenção de voto entre quem acha o governo ruim ou péssimo. E está aumentando o contingente de pessoas que acham o governo ruim ou péssimo. Então, essa avenida está dura para os outros candidatos. Quais são os pontos fortes do Lula? Não é o Nordeste só. Não é um problema geográfico. É um problema socioeconômico. Quem está sofrendo é Lula. Quem é pobre é Lula. Ele está forte nas periferias das grandes cidades, muito acima da média. Está forte entre os católicos e pessoas de outras religiões ou sem religião. Talvez seja uma reação dos católicos, sim, ou de parte deles, ao fato de você ter um candidato muito caracterizado como candidato terrivelmente evangélico, certo? Embora não diga que seja, né? Usa a mulher para fazer isso. O Bolsonaro está bem onde? Ele converte 3 de cada 4 eleitores que acham o governo dele bom ou ótimo. Isso significa que ele conseguiu juntar a base, coesionar a base política dele com essas bobagens todas que ele fala sobre vacina, etc. Então, o objetivo do Bolsonaro nesse momento é evitar perder mais eleitores para o Moro e garantir que essa minoria que acha o governo dele ótimo e bom ainda, embora seja uma minoria que esteja diminuindo, que ela continue fiel a ele. E isso ele está conseguindo. Ele vai acima da média no Brasil agro, vamos chamar assim, que é o sul, centro-oeste e norte, as fronteiras agrícolas. Vai excepcionalmente bem entre os evangélicos, tem um empate técnico com o Lula, é o único setor onde ele tem um empate técnico com o Lula, além de entre os mais ricos. E a intenção de voto nele é oposta da do Lula. Ela cresce conforme a renda e conforme a escolaridade. Sim, sim. E o Moro só se destaca entre os ricos e no sul do país. Quando você pega a rejeição comparada, que é uma pergunta que não é a que eu mais gosto, porque você fala, em qual desse candidato você não votaria de jeito nenhum? Daí o cara fala um nome, daí o entrevistador pergunta, tem algum outro que você não votaria de jeito nenhum? Faz essa pergunta 2 ou 3 vezes. Aí tá dando 55, não votariam de jeito nenhum no Bolsonaro contra 28 no Lula. A gente sabe que esse tipo de pergunta tende a diminuir, a subnotificar, digamos assim, a rejeição ao Lula, que certamente é maior do que isso. Mas, na comparação, hoje, o Bolsonaro tá muito pior na fita do que o Lula. Quando vier a eleição, isso talvez vai diminuir. E só para terminar, acho que vale registrar 2 coisas recentes. Primeiro, o Bolsonaro está se tornando, além de incompetente aos olhos da população, cada vez mais inconfiável. 70% dos eleitores acham que não dá para confiar no Bolsonaro. É gravíssimo para um governante, porque se você não compra um carro usado dele, você também não vai entregar o país na mão dele. E, finalmente, tem um fenômeno recente que está dando para observar, e aí a Arquimedes é que chama a atenção, que o Lula está ficando meio cool, pelo menos no Twitter e nas redes sociais. Está se equiparando às menções ao Bolsonaro em alguns momentos, que é uma coisa que não acontecia desde 2017. O ponto alto dele foi a participação que ele teve num podcast muito popular chamado Podpah, que teve 8 milhões de visualizações no YouTube, o que explica o fato de o Bolsonaro estar cada vez pior
entre os mais jovens. Muito bem. Isso que você esmiuçou pra gente, Zé, em relação ao Lula, como diria Geraldo Alckmin, só tende a aumentar, porque eu vou entrar no jogo. Tudo está indicando que Geraldo Alckmin está muito disposto a ser vice-presidente do Lula. Candidato, evidentemente, a vice-presidente do Lula. Eles vão jantar agora, dia 19, inclusive. Tem um jantar aí numa churrascaria de São Paulo. Os ingressos, R$500 cada um, se esgotaram rapidamente. Muitos empresários, as pessoas parecem interessadas em ouvir ou ver o primeiro encontro público dessa dupla desde que esse assunto veio à baila, né? Exato. O Márcio França é o principal entusiasta e beneficiário de uma aliança como essa, então ele diz que é o caminho natural o Alckmin sim se filiar ao PSB e ser vice do Lula. Essa articulação andou mais rápido do que se esperava quando ela começou. A química foi melhor do que os personagens de todos os lados dessa história julgavam. E no mercado teve um efeito bastante relevante, né? A falta de confiança no Bolsonaro e o desempenho econômico do governo dele fez com que o Alckmin fosse visto como realmente um seguro para a candidatura do Lula e atenuou resistências, né, entre esses agentes assim, do mercado financeiro e econômico. E então, o que o Moro tem feito nesse sentido é uma tentativa de não ficar para trás, né? O Moro tem feito reuniões com partidos grandes como o MDB, procurou o Temer, que foi preso pela Lava Jato do Rio, agora está precisando beijar a mão dele. Está também numa conversa com o União Brasil, né? O partido resultado da fusão Neto. do PSL com o DEM do ACM Neto, mas que quem manda é o Luciano Bivar. E o entusiasta e o promotor dessa aproximação com a União Brasil é o deputado Júnior Bozella, que defende e aconselhou o Moro, segundo ele, a ter o próprio Luciano Bivar na sua vice. Diz que não é a condição para uma aliança acontecer, mas que é a fórmula ideal para o Moro ter a garantia do empenho e do palanque fiel do União Brasil a essa candidatura. União Brasil, ainda falta ser validada pela Justiça essa união, mas vai resultar no partido com uma maior fatia do fundo eleitoral e de tempo de televisão nessa eleição. Para o Moro, isso é visto como estratégico, ele vai precisar dessa exposição e dessa estrutura de campanha, como disse o Júnior Bozella, para não deixar o Lula ganhar no primeiro turno. Mas o Luciano Bivar é quem alugou o partido para o Bolsonaro em 2018, depois ficou envolvido em diversas denúncias daquele laranjal do PSL, do uso de candidatos laranjas para uso do fundo eleitoral. Foi quem o Bolsonaro disse que estava muito queimado e saiu do PSL por causa disso. O Luciano Bivar já teve operação na casa dele, não é um nome leve de ser carregado, fora que não tem voto, não agregaria nada. Mas a União Brasil quer emplacar essa costura, e você mencionou, é o partido do ACM Neto, que é pré-candidato a governador da Bahia e talvez um dos primeiros a se opor a uma costura como essa. Mas, como dizem eles no União Brasil, que outra opção que a gente tem? Quem mais a gente pode apoiar a essa altura? Eu acho de tudo isso que a gente falou, a grande notícia, a grande expectativa daqui para frente é a realização, o casamento desse noivado entre Lula e Geraldo Alckmin, né? Porque isso realmente pode dar musculatura, fechar um pouco, organizar essa candidatura e configurar aí uma frente, não vou dizer uma frente ampla, porque existem outros candidatos, mas uma coalizão que, se a gente pensar 3 meses atrás, ninguém acreditava, ninguém falava. Então, isso foi costurado entre o Márcio França e o Fernando Haddad, a gente sabe, mas contou com o aval do Lula. Sem o aval do Lula, nada acontece no PT, né? Concordo com você, Fernando. E, para mim, isso é mais importante para o Lula, não pelo que sinaliza imediatamente na eleição de 2022, mas o que sinaliza para 2026. Significa, nas entrelinhas, que eu não estou aqui para criar uma nova dinastia petista. Eu estou aqui para consertar o país. Essa é a mensagem que passa de uma eventual chapa Lula-Alckmin. Meu vice é meu ex-adversário e, se a gente for acreditar em tradições americanas, o vice é sempre um candidato potencial à sucessão, certo? Só quero lembrar que o começo da derrocada da era petista,
aconteceu quando ficou claro para o Eduardo Campos, obviamente estava vivo à época, que ele não seria vice da chapa da Dilma Rousseff. A eleição de 2014 e começou a articular sua própria candidatura, né? Depois ele morreu, etc. Mas, enfim, a escolha do vice, ela pode, não sei se agrega votos ou não agrega votos, mas certamente ela sinaliza para o futuro se vai ser de novo mais 16 anos de petismo ou se vai ter alternância de poder, que é o que garante a estabilidade de qualquer sistema democrático. Bom, o país está de tal forma destruído que é muita ingenuidade achar que um partido só ou um governo dominado pelo PT ou com características mais à esquerda vá prosperar. Não é isso que vai acontecer no Brasil. Para que o Brasil tenha alguma chance de sair desse bueiro, você vai ter que ter uma coalizão, não só para ganhar a eleição, estou falando justamente para governar. E como disse o Celso Rocha de Barros há algum tempo, o país precisa reaprender a ter um governo democrático e uma oposição democrática. Esse é o desafio, né? Não é fácil. Bom, diretora, já fizemos aqui o programa inteiro nesse primeiro bloco. Já estamos com o programa de janeiro feito também, com esse tempo. Então podemos voltar só em fevereiro. Bom, vamos lá. A gente encerra este primeiro bloco por aqui. Vamos falar no segundo bloco das pautas da devastação no Congresso. Vem com a gente.